Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, porque José Boto, novo diretor técnico de futebol, confirmou o interesse no atacante Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk. Vamos trazer para vocês todas as informações sobre essa situação. O ataque, inclusive, é prioridade para o técnico Felipe Luiz. Ele reforçou esse pedido a José Boto. Vamos falar também sobre Roberto Firmino, explicar para vocês como é que está a situação do interesse do Flamengo no atacante Roberto Firmino, as primeiras impressões, né, dessa conversa com José Boto. E olha, o Boto rebateu o Davi Luiz. A gente vai explicar essa história aqui para vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo, porque a gente precisa muito do seu like. Então vai soltando o dedo no like, solta o dedo no like, por favor. Você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal também e ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Beleza? Vamos começar já daquele jeito. Vamos começar falando sobre o interesse do Flamengo no Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk. Né? O Boto confirmou que é um jogador interessante, que é um jogador que interessa ao Flamengo. Né? E eu tive a informação de que ele foi oferecido ao Flamengo e a diretoria, a nova diretoria, está avaliando. É um nome que agrada a nova diretoria, agrada ao José Boto. O José Boto, inclusive, foi quem levou o Traoré para o Shakhtar Donetsk em 2021. Ele tem um bom relacionamento com o staff do Lassina Traoré, tá? E ele está analisando principalmente a questão física, entre outras situações. Foi o que me passaram, que a questão física do atleta preocupa um pouco. Aí eu perguntei, mas é em relação a lesões? Porque ele teve algumas lesões, enfim. E aí me disseram que não é só em não só em relação a lesões, mas em relação à parte física em geral. Né? Parece que recentemente o Lassina Traoré teve alguns problemas com a balança, enfim. Então, tudo isso aí está sendo avaliado pelo Flamengo. E a informação que eu tenho é que a situação para o sim ou para o não, ela deve avançar após a virada do ano. O Flamengo não abriu negociação com o Shakhtar, tá? A informação que eu tenho. E o Flamengo só deve avançar nesse caso logo depois da virada do ano. A gente já deve ter esse posicionamento. Se o Flamengo realmente vai abrir negociações com o Shakhtar Donetsk pelo Lassina Traoré ou não, tá? O que eu soube é que inicialmente a ideia do Flamengo é que fosse um empréstimo com opção de compra em relação ao Lassina Traoré, tá? O Felipe Luiz ele pediu muito para o Boto dar prioridade na busca pelo atacante. O Flamengo vem empregando calma nessa janela de transferências, porque tem todo o processo da transição, a nova diretoria que está entrando, e o entendimento é de que era necessário fazer uma avaliação do elenco. O José Boto já fez a avaliação do elenco do Flamengo, ele já tem em mente quais são as posições que ele entende que é preciso reforçar. Tá? Uma dessas opções, uma dessas posições que na cabeça do José Boto é preciso reforçar é a ponta, que o Flamengo precisa de um ponta. Ah, mas o Flamengo já tem o Everton Cebolinha, tem o Luiz Araújo, tem o Michael, tem o Bruno Henrique, enfim. A informação que eu tenho é que é um ponta com característica diferente. Não é um ponta rápido, é um ponta mais de toque de bola, mais meia do que velocista. Um ponta mais de toque de bola, essa informação que eu tenho, tá? Então, o José Boto fez essa avaliação e identificou também essa necessidade no elenco do Flamengo. Mas a prioridade, que é um pedido do Felipe Luiz para se ter um pouco mais de urgência, é no ataque.
Roberto Firmino. Olha, eu conversei com algumas pessoas na Arábia Saudita, algumas pessoas que trabalham também com Roberto Firmino, para entender como está a situação do Roberto Firmino, que é um nome visto pela atual diretoria do Flamengo como um nome interessante, tá? No Al-Ahly, algumas pessoas lá no Al-Ahly me passaram o seguinte: o Al-Ahly está disposto a negociar jogadores. Isso não quer dizer que seja só o Roberto Firmino, enfim. Está disposto a negociar atletas para abrir espaço para jogadores estrangeiros, especialmente jogadores de ataque. O Firmino ele não é tratado como inegociável. Se chegar uma boa proposta, uma proposta interessante, o Al-Ahly está disposto a negociar o Firmino. Mas, por outro lado, eu soube que o Firmino não está muito afim de deixar o Al-Ahly nessa janela de transferências, porque ele tem um salário elevadíssimo e ele não quer abrir mão do alto salário. Para que ele saísse, né, para que ele saia do Al-Ahly nesse momento, ele vai precisar abrir mão do salário, porque nenhum time no mundo, tirando os times da Arábia Saudita, vão pagar o salário que o Roberto Firmino recebe hoje lá no Al-Ahly. Então a informação que eu tenho é que o Firmino, até este momento, 30 de dezembro, não está muito empolgado com a possibilidade de deixar o Al-Ahly nesta janela de transferências. O Firmino tem contrato até junho de 2026, ou seja, mais 1 ano e meio de contrato. E eu soube também que o Mourinho não, o Mourinho está tentando levar ele lá para a Turquia, já fez alguns contatos com o próprio Firmino, já fez contatos lá com a Al-Ahly para saber a situação, mas até agora não houve uma proposta formal, nem lá do clube do Mourinho e nem do Flamengo. O Flamengo ainda está num estágio inicial e quer entender também as pretensões do Firmino para ver se apresenta uma proposta, se, sei lá, tenta convencer Vou espirrar. Espirrei, gente. Desculpa. Espirro no meio do vídeo. Foi mal, mas vocês sabem, quando vem não tem jeito. Enfim, então o Flamengo está avaliando aí para ver se de fato vai conseguir, digamos assim, convencer o Firmino. Mas é isso. Nesse primeiro momento, o Firmino não está muito disposto a abrir mão do salário lá que ele recebe. Então ele entende que, por mais que ele seja um jogador negociável, ele, nesse momento, não está muito afim de negociar. Veremos o que acontece depois da virada do ano. Coletiva do José Boto no Flamengo. Ele falou muita coisa, chamou a responsabilidade para ele, disse que a permanência do Felipe Luiz é uma responsabilidade dele, que foi ele que escolheu o Felipe Luiz para ser treinador do Flamengo em 2025. Enfim, ele falou bastante coisa, né? Chamou a responsabilidade, disse que quem não se adequar à forma que eles trabalham e etc., vai ter que sair, enfim. Então, foi uma coletiva forte. Eu gostei da coletiva dele, foi bem direto. Agora é aquilo. No discurso é uma coisa, né? O discurso ele precisa ser validado no dia a dia. Isso faz parte, mas ele chamou a responsabilidade para ele e disse que se não der certo, a responsabilidade é dele. Obviamente que se não der certo, né, ele será cobrado, né? E ele vai se lembrar disso, porque está gravado, enfim, uma série de outras questões. E ele falou também sobre o Davi Luiz, ele rebateu o Davi Luiz, tá? Ele disse que no domingo pela manhã ele fez contato com o empresário do Davi Luiz, né, as pessoas que trabalham com o Davi Luiz, e informou a decisão de não renovar o contrato do Davi Luiz. Ele disse que não fala com o jogador, que ele fala com o agente, que ele não fala com o jogador. E que quando ele quer contratar um jogador, ele fala com o agente do jogador e não com o jogador. Então, por isso ele disse que no momento que ele decidiu não renovar o contrato do Davi Luiz, ele falou com o empresário do Davi Luiz e não com o Davi Luiz. Ele ainda disse que foi algo profissional. Ele falou o seguinte, quando eu quero contratar um jogador, eu não falo direto com o jogador. E ainda disse que é um assunto encerrado. Desejou sorte ao Davi Luiz, mas destacou essa situação aí, rebateu, né, o Davi Luiz sobre esse fato de não ter avisado, enfim, desse telefone sem fio e etc.
O José Boto chegou chegando. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Para quem assistiu aí a entrevista coletiva do José Boto, qual a opinião de você, torcedor do Flamengo? Gostou da entrevista dele? Quero que vocês deixem aqui nos comentários o posicionamento de vocês ao José Boto, né? A entrevista coletiva, ele falou muito em relação ao Felipe Luiz também, que foi uma decisão dele, deixou claro que o BAP deu aí para ele a possibilidade de tirar o Felipe Luiz ou não, né? Ficou na responsabilidade do José Boto, e o José Boto aí, então, bancou o Felipe Luiz. Beleza, galera? Se eu não aparecer mais por aqui, feliz ano novo a todos vocês, que 2025 seja um grande ano para todo mundo, vai ser um grande ano para gente. Então, ó, ativem o sininho, se inscreva aqui no nosso canal, que tem muita coisa para a gente trazer para vocês em 2025, desse novo Flamengo, vai ter muito conteúdo para vocês. E ativem o sininho, fiquem ligados aqui, né? Porque a qualquer momento a gente pode voltar. Tô dando feliz ano novo para vocês, mas a verdade é que a qualquer momento a gente pode aparecer por aqui e trazer novidades para vocês. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.